Se você clicou aqui nesse vídeo, provavelmente já tá sabendo do anúncio da PlayStation de que os jogos em mídia física pararam de ser circulados em 2028, mais precisamente em janeiro de 2028. O problema é que esse tipo de anúncio ocorre durante uma espiral agressivíssima de aumento de preços de jogos, de consoles, diminuição dos lançamentos, né? Os lançamentos de jogos de fato de envergadura ali estão cada vez mais esparsos e muitos processos trabalhistas envolvendo o crunch, né? Aquele processo de horas extras para poder lançar um jogo, né? Prática recorrente de estudos como Rockstar e Naughty Dog. Mas esse vídeo não é tanto sobre games, é mais sobre um debate que eu quero tentar fazer com vocês sobre a conservação da memória, a preservação da memória e como a gente pode tentar fazer enquanto comunidade de consumidores, seja de qualquer tipo de mídia cultural, seja games, filmes, música, pode fazer para tentar manter essa conservação e a democratização do acesso a esse tipo a esse tipo de material de mídia e cultura. Olá a todos e todas, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, já meio que dei a letra aqui do vídeo de hoje, eu vou tentar falar um pouco sobre a conservação da memória com base nesse cenário de games aí, principalmente nesses últimos dias, que quem acompanha mais de perto, né? Pra quem não sabe, eu gosto bastante de videogame, mas eu não jogo tanto, eu jogo só aos finais de semana, né? Quando dá. Inclusive quando eu não tô fazendo conteúdo pro canal, gravando vídeo, como agora. E eu achei interessante falar sobre esse assunto, né? Eu vi o BRK Sedu falando sobre isso e outros canais já vinham falando isso antes, né? O Cogumelando, né? O Leon e... Bom, eu vi essa notícia da PlayStation e senti ali a oportunidade de falar desse assunto, que já tava ali na minha planilha de temas pra falar. E não teria oportunidade melhor do que esse anúncio bizonho da PlayStation. E eu quero que vocês entendam mais ou menos a problemática que é a gente deixar a memória, o acesso à cultura, a mídias de cultura nas mãos de grandes empresas, grandes conglomerados de empresa que visam lucro, né? A partir do momento que essas coisas atendem à lógica do lucro e não à lógica da preservação cultural, a memória e coisas do tipo ficam em segundo plano e vão ser descartadas como qualquer coisa. Vão ser descartadas como qualquer mercadoria dentro do sistema capitalista que a gente vive. E pra você que acha que isso tá longe de acontecer, etc., já está acontecendo, já aconteceu, né? Os streamings de filme, por exemplo, quem não lembra da grande promessa que era uma Netflix da vida, por exemplo, o Amazon Prime, os diversos outros streamings de filmes e séries que prometeram preço baixo, catálogo extenso e por aí vai. E hoje em dia é o preço altíssimo que você paga para ter uma única tela ali funcionando com propaganda e um catálogo extremamente delimitado e abarrotado de produções da própria distribuidora, né, da Netflix ou da Amazon ou do HBO. Eu vi um dado uma vez, novamente as estatísticas do além, de que a maioria das produções desses streamings eram de 2000 pra frente. Então, assim, grande parte das obras, sei lá, dos anos 50, os clássicos, etc., se perderam dentro dessa criação de gosto das empresas, né? Pra quem acha que os filmes que eu gosto, né? Eu só gosto de filmes de super-herói, né? Eu aprendi naturalmente a gostar. Não, você não aprendeu naturalmente, o gosto é construído. E essas grandes empresas constroem o gosto, né? Se você gosta de determinado tipo de coisa e você encontra com facilidade esse determinado tipo de coisa dentro dos streamings, é sinal de que esse gosto foi construído, entendeu? E aí, quando tratamos de streaming de música, por exemplo, né? É mais um exemplo de que esse processo já está acontecendo, né? O mundo dos games está vindo até que, não sei se tardiamente, mas ali em concomitância com esses outros meios de divulgação de materiais de mídia e cultura, né? Os streaming de música, o famosinho ali, né? O verdinho ali, o mais famoso. Eu não sei se pode ficar falando esse tipo de. Eu já falei da Netflix, mas eu acho que esse daqui talvez dê algum problema. Por exemplo, ele é o que menos paga para artistas, né? É o mais precário para artistas independentes e etc. Então, assim, a gente já pode supor ali que a variação do catálogo é menor, né? É só o que tem no mainstream. Cara, tem muito conteúdo por IA ali, né? Que eles inserem no meio de playlists, etc. Pra tentar meio que driblar os poucos royalties que eles já pagam, assim, sabe? Então, assim, é uma tendência bizarrésima que tá acontecendo aí nessas grandes plataformas de distribuição de material de mídia e cultura. E aí a gente vai pro mundo dos games, né? Que eu considero também materiais de mídia e cultura, são obras de arte, né? Tudo que eu mencionei aqui são obras de arte, seja desde filmes, músicas e jogos também. E como sendo arte, eles sofrem do mesmo processo, dos mesmos problemas, das mesmas problemáticas das outras artes, né? Que é basicamente perda de qualidade, né? Dos jogos lançados, dos catálogos de jogos disponíveis. Cada vez mais os empórios de tecnologia estão aglutinando outros estúdios. Quem não viu a leva de estúdios sendo fechados aí ao longo dos anos? Uma tristeza, assim, né? Projetos sendo descontinuados, tudo porque às vezes não dava lucro, era um estúdio que às vezes não estava virando ali e foi aglutinado por outras empresas que vão querer ter uma maior fatia do mercado para si. A diminuição dos custos com folha de pagamento, com redução de equipe, de desenvolvimento de jogos, cada vez mais o uso de IA, que é algo bizarro, assim,
E aquela coisa da nostalgia, né? O mercado sempre se retroalimentando, né? Rodando em si mesmo, rodando em falso, com o lançamento de jogos que já foram lançados, né? Remaster, remake, nada é verdadeiramente novo, né? Lançado, ou é aqueles jogos online de serviço, ou é um remake, ou coisa do tipo. Não que seja contra remakes e coisas assim, mas eu vejo que a indústria, nesse sentido, ela se sustenta muito com base nesses lançamentos, assim, sabe? Sei lá, a Naughty Dog, por exemplo, nos últimos anos se sustentou basicamente com isso. A Rockstar, se não fosse o lançamento agora que tá pra sair, né, do GTA 6, se sustentou muito com o remake do GTA V. Obviamente que teve o Red Dead Redemption 2. Eu falei que esse daqui não ia ser sobre games e não vai ser mesmo, né? É que eu gosto, então eu fico às vezes tagarelando, mas a questão não é essa, né? A gente vê essa indústria sofrendo dos mesmos problemas das outras, assim, sabe? Basicamente baixa qualidade, baixa remuneração dos profissionais ali que estão produzindo todas aquelas plataformas e alimentando aquilo. E um descaso, em última instância, com o consumidor, né? E o uso de IA, que também considera esse descaso, né? Eu recomendo muito que vocês assistam o The Byte, né? Que é do BRKS Edu, com o Van Depp e o Davi, se eu não me engano. E aí volta e meia eles chamam um convidado ali. Então é bem legal os comentários que eles conseguem fazer, as notícias que eles trazem, né? Eles vão, assim, trazer uma envergadura muito maior do que eu tô dando aqui, né? Eu tô só trazendo um tema de fundo para poder fazer um debate um pouco mais complexo. Mas assim, quem já é velho de guerra aí no cenário do... Mas assim, quem já é mais antenado aí no cenário dos games já sabia mais ou menos desses aumentos de preço, desses lançamentos esparsos. Eu acho que assim, o ponto, não sei se é o ponto zero ali, mas eu acho que um ponto que dá pra considerar como estopim para tudo isso, eu acho que foi o anúncio do Switch 2, né, que foi ali anunciou também o aumento de preços da Nintendo, e aí todas as outras grandes indústrias ele começam a seguir essa tendência, né, de mercado. Tinha aumentado ali os jogos, se eu não me engano, era pra 80 ou 90 dólares, que é assim, um absurdo, um absurdo. E agora com o lançamento do GTA 6, a tendência é aumentar pra 100 dólares. E assim, agora com a tendência. Assim, agora com o lançamento do GTA 6, a tendência é aumentar pra pelo menos 100 dólares o lançamento de jogos. É bizarro, assim. No Brasil, por exemplo, isso daí chegaria a 500 reais pra mais. Então, assim, imagina, se pagar no lançamento de um jogo, cara, jogar assim, um lançamento de jogo básico, 500 reais, cara, é muita coisa mesmo. Isso ainda quando se trata de itens de menor valor agregado, né? Como jogos. Porque se a gente for pegar os consoles, por exemplo. Vou ajustar essa luz aqui que tá estranha. Bom, ajustei aqui, mas voltando. Itens de maior valor agregado, por exemplo, como consoles, estão tendo aumentos, assim, absurdos, né? Quem não viu o lançamento aí do Steam Machine chegando no Brasil, assim, não vai chegar. Quem não viu aí o lançamento do Steam Machine chegando a $1.000, que é o equivalente aqui no Brasil a 10 mil reais, assim. Geralmente, quando é jogos, a gente multiplica por 5, quando é consoles e coisas do tipo, geralmente se multiplica por 10, né? E teve aquele lançamento do Xbox, né? O Xbox ROG Ally, né? ROG Ally X, eu não lembro. Assim, eles lançaram tantos que confunde muito, mas assim, chegou a 10 mil reais aqui, cara. Assim, e vendeu assim muito pouco, cara, né? Todo mundo que tem, eu acho que quase ninguém, na verdade, tem 10 mil reais pra dar num videogame, assim. Eu já acho absurdo dar isso num celular, imagina num videogame que tem menos funções, assim, vamos dizer. E isso é um grande demonstrativo de que, para além dessa indústria do acesso, né? De que tudo é somente uma licença, um acesso, né? Quem não viu vídeo de pessoas revoltadas com PlayStation, por exemplo, que você compra o disco, você coloca, você precisa de internet para baixar o jogo. Então, assim, o disco ele é só uma key, né? Uma chave para você poder desbloquear o download do jogo. Então, assim, é ridículo, né? Então virou tudo uma grande era do acesso, das licenças. Você é permitido a usar isso pelo tempo que as empresas delimitarem, né? E essa é a grande problemática que eu vou tentar falar mais pra frente, porque junto do anúncio do fim da mídia física tem um anúncio do fim das lojas do PS3 e do PS Vita, né? Que é basicamente essa operação da criação de gosto da forma mais escancarada e agressiva possível. Que é uma loja retirando o produto de você, retirando a possibilidade de compra de um produto, né? Eu vou falar isso mais pra frente, mas enfim, para além dessa indústria do acesso, a gente tem a indústria do nicho agora, né? Nichos estão se formando. Nichos de quem pode pagar e de quem não pode pagar, simplesmente assim. Eu lembro que o CEO de que empresa falou, uma dessas empresas grandes aí de tecnologia, Big Techs, falou que os videogames agora são para entusiastas, para quem tá disposto a investir. E de fato vai ser mesmo, né? Por pior que tenha sido essa fala, ela é verdadeira, né? Assim, cada vez menos pessoas vão ter a capacidade de pagar 10 mil reais num videogame, né? E se pro americano médio lá pagar $1.000 já é muita coisa, imagina pra gente que tem um câmbio desvalorizado, não tem indústria nenhuma aqui no Brasil. Então, assim, a situação
piore muito, né? E aí sempre vai ter o chatão que vai falar, não, videogame tem que ser pra quem pode pagar, pra quem gosta. Mas a grande questão, cara, é que até você que pode pagar, uma hora ou outra não vai conseguir, porque as coisas estão subindo muito de preço, muito mesmo de preço. Então vai chegar em você, né? Então às vezes a gente tem que pensar no coleguinha, porque tem muitos problemas que dizem mais sobre a gente, né? Num geral, como consumidor, do que sobre você em específico que pode comprar. Pô, maravilha que você consegue dar 10 mil reais no videogame. Mas assim, eu acho que 95% da população brasileira não consegue, né? E mesmo, assim, mesmo se eu tivesse 10 mil aqui comigo agora, assim, em dinheiro, eu não daria no videogame, entendeu? É um absurdo, sabe? Esse tipo de prática de preços, assim. O GTA, por exemplo, eu não vou fazer pré-venda, não vou comprar no lançamento, eu vou esperar ali, cara, sabe? E se eu for comprar, eu realmente tô pensando seriamente em sair desse mundo de videogame e tal. Talvez eu mantenha só o meu PS3, que ele é, né, desbloqueado. Então dá pra se divertir bastante com ele ali. Porque já me livrei do meu PSP, do meu Nintendo Switch. Tenho só o PS5 aqui, mas também já tô bodeando já. Não sei se eu quero estar mais no meio dessa indústria que tá, cara, caminhando pro buraco, assim, né? E aí então que a gente entra perfeitamente no debate a respeito dessa preservação da memória de materiais de mídia e cultura, né? Vou chamar aqui de materiais de mídia e cultura para abranger não só os games, mas música, filmes, séries e todo quanto é tipo de material e todo quanto é tipo de material midiático de cultura mesmo que circula aí pra gente no dia a dia e que a gente vem cada vez mais perdendo e tendo essas perdas gradativas, essas restrições, né? Que muita gente considera, não, é só a precificação do jogo, mas todo preço ele pressupõe. Mas toda precificação ali, ela pressupõe uma exclusão, né? Aquilo compõe parte do preço também. E você pode estar se perguntando qual que é o motivo disso ser uma grande questão, porque que a gente deveria estar debatendo sobre isso, se os jogos vão continuar sendo lançados e as mídias digitais vão continuar sendo preservadas, entre muitas aspas, né? Vão continuar ali subsistindo por anos, né? O problema é o próprio conceito de memória, né? A memória, ela pressupõe conservação e acesso, e essas duas coisas estão em comprometimento, então a memória, em consequência disso, está em comprometimento, né? Ah, mas o que me serve essa memória? Cara, é simplesmente o acesso a materiais de cultura, né? É trabalho de outras pessoas sendo jogado no lixo. É o seu dinheiro, muitas vezes, sendo jogado no lixo, né? Você, como consumidor, estando cada vez mais sujeito ao bel prazer do que as empresas querem que você consuma, goste e por aí vai. Por exemplo, o fim da mídia física, quando a circulação se monopolizar somente no digital, as empresas vão poder praticar o preço que elas bem entenderem, né? Não é só também uma questão de memória, é uma questão de dominância do mercado, né? Tá virando uma relação de nós contra eles, né? De consumidores contra empresas. É só vocês verem os streams. Os streams são muito elucidativos, né? Tá acontecendo com os games o que já aconteceu com os streamings. Que é basicamente essas plataformas tendo monopolizado toda a distribuição de filmes e séries, né? Muito difícil. É muito difícil até pro cinema competir, né? O cinema vem perdendo cada vez mais espaço na economia brasileira e na economia mundial, né? Como um todo. E, e depois que essas distribuidoras de materiais de cultura cinematográficos e de série ganharam o espaço que eles queriam, eles praticam os preços que eles quiserem, mantenham o catálogo que eles bem entenderem e colocam propagandas, cara. Quem não se irrita, tá lá vendo um filme, pô, concentradão e vem uma propaganda a cada 25 minutos. Então assim, não dá pra simplesmente deixar, falar assim, não, as empresas vão se o mito da autorregulação do mercado e tal. Cara, o mercado se aglutina, né? A tendência do grande capital é sempre a aglutinação, né? E essa aglutinação, ela resulta nessa prática abusiva de oferecimento de produto de baixíssima qualidade, né? Serviços de péssima qualidade, preços altíssimos e por aí vai. Você vai ficar refém disso, entendeu? Então não é só uma batalha pela memória, é uma batalha pela autonomia enquanto consumidor, né? Dê valor ao seu dinheiro também, né, pessoal? Vai ter muita gente que é purista, principalmente nintendista. Nossa, cara, nintendista é um pé no saco, porque tem muito desse purismo. Não, eu compro só o original, não desbloqueio, não sei o quê. Cara, não seja assim, porque, como eu disse, às vezes não é um problema que só se refere a gente, né? É um problema que pode não estar sendo um problema pra você, mas que no longo prazo é muito provável que seja um problema seu. E é isso, você compromete os preços que vão estar lá no alto, a qualidade que as empresas vão prezar cada vez mais por catálogos rotativos com menor qualidade, utilização massiva de IA que já está acontecendo, principalmente no mundo dos jogos. Então, assim, não tem como simplesmente falar assim, ah, não, dane-se, não sabe, não é problema meu. E aí, como eu disse que está acontecendo com a indústria dos jogos, o que já aconteceu com a indústria dos streamings, tem um vídeo do BRKS do que ele lançou sobre esse tema, que é muito interessante, ele analisa
ali muito mais profundamente do que eu vou conseguir analisar nesse vídeo aqui. Eu até evitei trazer muitas estatísticas para não ficar muito chato, né? É um assunto legalzinho, assim, né? Então. E ali naquele vídeo ele fala a respeito do fim, né? Eu falei que ia falar agora. E naquele vídeo ele fala a respeito do fim das lojas do PS3 e do PS Vita. Como as pessoas não vão mais poder comprar ali o que elas queriam. Como as pessoas ali não vão mais poder acessar as lojas e comprar coisas por ali. E sim, elas vão continuar podendo baixar ali o conteúdo que elas já compraram e tal. Mas a Sony não deu um prazo até quando isso vai continuar acontecendo, né? E logo na sequência o Edu ainda cita. E logo na sequência o Edu ainda cita diversos usuários da própria PlayStation que fizeram a compra de filmes e séries ali no catálogo mesmo. E como a Sony simplesmente removeu esse conteúdo das pessoas, tirou ali do catálogo. Então, assim, a pessoa gastou uma grana pra comprar aquilo e aquilo foi retirado pela empresa, né? Sem mais nem menos. É só simplesmente, ó, como é um produto digital, não é mais seu, acabou, entendeu? Então, assim, é um roubo institucionalizado ali por essas empresas, por essas indústrias, sabe? É algo que não dá pra permitir que aconteça, sabe? Isso não é exclusivo, tá? Da Sony, da PlayStation. Não tô, né, atacando uma única empresa. Já aconteceu, né? Eu cito sempre esse exemplo. Tem um vídeo do Leon que é muito legal sobre isso. Legal assim, né? Elucidativo sobre o tema. Que ele fala a respeito da corrida do pessoal lá nos Estados Unidos pra resgatar a loja do Nintendo DS, né? Porque ela ia ser deletada sem mais nem menos e muitas coisas ainda não tinham ido pro digital, pra conservação digital, né, por meios alternativos. E aí a galera começou, tipo, a ir nas lojas e comprar tudo quanto é tipo de jogos que eles podiam pra poder passar pro digital, né? Pra piratear mesmo e poder conservar o conteúdo da loja, que ia ser simplesmente banido da face da terra, assim, sabe? Não ia mais ter acesso, não ia ter, tipo, nenhuma forma de recuperação daquilo. Era uma lost media, né? Como dizem por aí. E aí, finalmente, a gente chega na parte. E finalmente a gente chega na parte das soluções, né? Das possíveis soluções. E aqui eu já dei a letra, mais ou menos, quando eu falei da lojinha do Nintendo DS. Que é basicamente a pirataria, né? Os meios de acesso alternativos aí. Como eu disse, se para a constituição da memória necessita-se de acesso e conservação, bom, a pirataria ela garante os dois, né? Ela garante o que as empresas não estão garantindo, que é essa manutenção da memória, essa manutenção digital de um material de cultura que ali demandou tempo, demandou o consumo da galera, e que se fosse depender das empresas simplesmente teria perdido, teria sido deletado, entendeu? Simplesmente, roda o catálogo aí, a gente precisa colocar mais coisa, precisa descontinuar esse servidor aqui porque tá muito custoso. E, bom, vida que segue, sabe? E é muito provável mesmo, que a pirataria vai ser o que vai salvar as lojas do PS3 e do PS Vita, né? Eles já possuem desbloqueio, um desbloqueio muito fácil de fazer, inclusive. Do meu PS3 eu fiz em casa. Essas lojas, toda a memória de material midiático e cultural que compõe um PS3, por exemplo, vai ser resgatado com base só na pirataria, entendeu? Que já é muito acessível, que torna cada vez mais acessível o conteúdo de outros consoles, né? Desde o Nintendo DS ao PS3, ao Nintendo Switch, PS Vita, o PSP. E eu acho isso maravilhoso, assim. Como eu disse, não sou nenhum purista e peço para que você também não seja um purista, porque as empresas estão cagando e andando pro seu purismo, sabe? Elas querem o seu dinheiro, entendeu? E quando você parar de conseguir dar o seu dinheiro para elas, porque as coisas vão ficar muito caras e inacessíveis, dane-se o seu purismo, entendeu? Elas não querem saber se você só compra original. Você se lasque, entendeu? Então, é a gente pela gente, são os consumidores pelos consumidores, né? A gente já tem plataformas de streaming de música alternativas lá que pagam mais para os artistas, que as pessoas tentam dar preferência, né? Já tem os filmes, eu acho que os filmes são um ótimo exemplo de conservação em memória através de meios alternativos, através da pirataria. E os games agora estão entrando nisso, né? E é essa luta pelo fácil acesso, né, que instaura ali uma corrida contra o tempo, sabe? Porque à medida que as empresas estão cada vez mais rotacionando os seus catálogos e deletando sem mais nem menos e colocando ali os grandes interesses empresariais que são sempre o lucro acima dessa conservação de memória, de material cultural, cabe aos consumidores, né? Cabe à casta de consumidores, de fato, tentar conservar aquilo o mais rápido possível, né? E não pense que vai ser um processo fácil, porque as empresas tentam entravar, né, travar esse processo. A Nintendo, por exemplo, quando lançou o Switch 2, uma das grandes promessas dele é que era um videogame indesbloqueável, assim, ele não é passível de ser desbloqueado. E eu acho que até agora não conseguiram fazer o desbloqueio dele, etc. Então, assim, existe também um esforço ativo das empresas travarem esse processo ao mesmo tempo que elas acabam com a memória. Então, é um processo consciente e ativo mesmo de fim da conservação
e da preservação desses materiais. Então eu espero que vocês entendam que não é um vídeo só sobre games, né? É um assunto muito mais complexo do que isso, né? Eu tô usando o cenário de games para poder exemplificar aqui para vocês e tentar trazer aqui de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Mas isso se trata de tudo, tá, pessoal? Então, se trata de tudo, de todos os produtos. Quem não percebe a queda da qualidade de todos os produtos, né? Só você ir no mercado, diminuição, né? Aquela reduflação que falam, né? Que os produtos reduzem de tamanho e os preços se mantêm ou aumentam. Então, assim, infelizmente a situação no nosso capitalismo moderno aí tá recrudescendo e ficando cada vez pior. Então, se a gente não tiver um esforço ativo, não que você precisa se tornar um mestre na pirataria, mas pelo menos não adotar esse discurso purista, não ser acrítico quando se trata a respeito de materiais de cultura. Obviamente, eu acho que a pirataria ela é muito prejudicial para artistas independentes, etc., seja de música, seja de produção audiovisual, seja de livros, né? Se você tem um artista independente que publica livros, não vai piratear o livro do cara, entendeu? Para jogos também, né? Cada vez mais o termo independente para jogos está ficando muito abrangente, ao ponto de você ter um Clair Obscur que teve um orçamento gigantesco e um estúdio gigantesco auxiliando, por uma publisher, né, gigantesca auxiliando a criação do jogo. Então, assim, mas os verdadeiramente independentes ali, eu acho que é um erro piratear. Agora, os grandes, né, esses triple A's, assim, você acha que cara, sinceramente, você acha que a empresa vai sentir alguma coisa? Não vai, cara, não vai. Infelizmente não vai, né? Porque eu acho que se sentisse, eles prezariam um pouco melhor para a produção de melhores materiais, para pagar melhor as suas equipes de desenvolvedores, né? Eu acho que é um mercado muito imaculado ainda, que não sofreu nenhum tipo de crise. Eu digo os grandes, né? Os grandes tubarões ali, né? Obviamente os pequenos peixinhos já foram comidos, já foram aglutinados ali. Mas quando eu falo, né, na indústria massiva mesmo, eu acho que é um mercado ainda muito imaculado, que não passou por nenhum grande revés, assim, sabe? Então é isso, é as empresas ali prejudicando essa conservação e esse acesso, e as pessoas do outro lado numa corrida contra o tempo para tentar realizar o mais rápido possível, né? E uma tendência cada vez maior é o surgimento, como eu já disse, do mercado independente, verdadeiramente independente, mas que, de novo, infelizmente, às vezes acaba se sujeitando à distribuição desses grandes oligopólios de tecnologia, né? Então, às vezes o cara lança um jogo independente para computador, mas está sujeito à distribuição da Steam, né? Então, é realmente uma relação muito complicada, né? É um problema que eu acho que tende a se agravar e a piorar. Eu acho que cabe mais a nós, como consumidores, fazer o consumo consciente, né? Obviamente, consumir aquilo que está dentro do nosso bolso, né? Dentro das nossas possibilidades, sem esse purismo. Então, assim, cara, não tem problema nenhum você comprar um PS3, desbloquear e jogar tudo que você puder. E não precisa ficar tipo, não, eu quero ter os jogos originais, então eu vou ficar ali no Mercado Livre comprando. Sabe, não tem sentido isso, entendeu? Preze pelo divertimento, sabe? Evite esse colecionismo, essa tendência meio tosquinha de. Como eu disse, esse preciosismo, esse purismo, né? Que existe no mundo dos games, no mundo dos filmes, no mundo da música. Então, sai desse circuito aí. Se você tá nisso, faça uma autocrítica aí, não seja essa pessoa. E por fim, eu acho que o que dá um grande fôlego para a indústria também dos jogos, dando esse exemplo dos jogos, é esse mercado da nostalgia, mas não necessariamente o que a grande indústria vem fazendo, né? Que é é, jogos remake, reboot, sei lá o que, sabe? Esses videogaminhos que você encontra sei lá, na Shopee ou no Mercado Livre, que vem não sei tantos jogos, assim, cresce cada vez mais, né? A, a cultura dos emuladores, dos portáteis com jogos retrô ali, então as pessoas cada vez mais tendem ao passado, né? Já que o presente e o futuro são tenebrosos, a única escapatória às vezes é tender ao passado. E isso eu acho que vem dando um grande fôlego, principalmente para a comunidade de games, principalmente gamers casuais, assim, que só querem se divertir mesmo. Então vai comprar ali um PSPzinho barato, recalchutado ali, que tá desbloqueado com vários jogos, ou aquele videogame que imita um Game Boy, com diversos outros jogos retrôs, e vão se divertir muito mais do que alguém que tá tentando tá sempre no hype, acompanhando os lançamentos, etc. Vai estar provavelmente bem menos endividado e muito mais feliz, eu acredito. Como eu já disse, o que resta a essa comunidade de gamers, de pessoas, de entusiastas mesmo, de pessoas que apreciam, que são amantes de jogos, de filmes, de música, de séries. O que resta é a comunidade em si, né? É essa colaboração. Como eu disse, você não precisa ser um grande pirateador, mas você pode ter um senso crítico para você não reprimir as pessoas que estão se utilizando disso, ou não ter esse purismo, ou fazer a crítica a esse purismo. Então o que resta a coletividade consumidora é a própria coletividade consumidora, né? É uma relação de nós contra eles e eu acho que as pessoas têm que parar de tentar
tentar ter tanta dó, assim, de grandes empresas, sabe? Como eu já disse, é errado fazer isso com artistas independentes, mas, cara, se é uma Sony, uma Microsoft, uma Nintendo, eles não vão sentir o impacto de você se utilizando de meios alternativos para adquirir o conteúdo, para acessar o conteúdo deles, assim. Então é isso, é essa luta contra uma indústria que opta por apagar absolutamente toda a memória, toda a conservação do seu material cultural, midiático que foi criado ao longo de anos, em prol de simplesmente seguir a lógica da mercadoria, né? A lógica da mercadoria é essa, né? Tudo é passível de ser mercadoria e quando essa coisa não vende mais, ela deixa de ser uma mercadoria e ela passa a ser só um empecilho para que outras mercadorias venham no lugar dela. Então, assim, é uma lógica irracional, nefasta e que a gente deveria lutar ativamente e racionalmente, né? Ao contrário dessa própria lógica. Então é isso, eu sei que foi um vídeo muito redundante, fiquei ali, né, falando sobre as mesmas coisas, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que a conservação da memória nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas, com essa dinâmica das redes, da máquina, cada vez mais perdem essa memória e, infelizmente, repetimos os mesmos erros do passado, com coisas absolutamente gravíssimas voltando nos dias de hoje, em termos de política, principalmente. Então, assim, lutemos pela memória, lembremos. É isso. Fui.